Lipedema é o terror da mulherada. Eu falo mulherada porque acontece muito mais em mulheres do que em homens, né? Parece com celulite? Um pouco, mas não é celulite, é bem diferente de celulite. A celulite ela responde muito melhor à dieta, treino, e o lipedema não, é muito mais difícil. E você vai ver que a localização de gordura é muito mais nos membros inferiores. Algumas mulheres elas vão ter nos superiores, por exemplo, no tríceps, mas em suma é muito mais nos membros inferiores. E você vai perceber que é uma gordura diferente. Se apalpar, vai ver que ela é meio irregular, que ela é meio emborrachada e às vezes até um pouco mais gelada, pela falta de circulação no local. Algumas mulheres com lipedema, elas vão sentir também a perna pesada. Se ficar muito tempo em pé, começa a sentir dor. Se você olhar, a gordura pode vir a acumular no joelho. E enquanto elas estão deitadas, ela não acumula tanto no joelho. É diferente. Então, assim, você percebe que é uma gordura que não está ali, que não é normal, né? Por exemplo, uma mulher que ela faz atividade física, aí você vai olhar para ela e vai parecer que está vendo duas pessoas. A parte de cima dela é de uma forma, é mais magra, e chega embaixo aquela gordura que não é compatível. Tá? Isso daí é o lipedema, que é muito mais diagnosticado mesmo como apalpar, por visão profissional, ele vai identificar muito mais dessa maneira. Provavelmente você que está assistindo aí ou tem lipedema ou conhece alguém que tem lipedema, porque a quantidade de mulheres que tem lipedema é um pouco grande. Então nesse vídeo eu vou adentrar no lipedema, mas eu não vou ser muito técnica com as informações. Eu vou mostrar para vocês coisas que pioram o lipedema, que às vezes vocês nem imaginam, e coisas que vocês podem fazer para melhorar a situação. Então vamos lá, pessoal. Entendendo lipedema. Tem fases diferentes de lipedema. Você vai ver uma pessoa com menos, você vai ver uma pessoa com mais, né? Geralmente a com mais vai chamar muito mais atenção. Uma pessoa que está na fase 1 do lipedema, a gordura ela é mais suave, tá? Ela é mais distribuída, porém você ainda consegue, né, perceber que ela não é muito compatível. Já na fase 2, esses nódulos eles já começam a aumentar e a mulher pode ter uma sensação de peso na perna, né? Na fase 3 já aumenta muito mais as questões das fibroses e tudo mais, e na fase 4 já tem as deformidades, a mulher sente muita dor, né? A fase final, o estágio final ali, eu vejo muito em clientes mais obesas, né? Não pego muitas assim no nível 4, eu pego muito nível 1 e nível 2 na consultoria. Mas o que causa isso, né? Primeiramente, fator genético, né? Se a sua mãe teve, se a sua avó teve, talvez você venha a ter. Só que eu sempre falo aqui no meu canal que existe uma coisa chamada epigenética, né? Na epigenética você pode mudar o seu jogo. A epigenética é o que você vai fazer ao longo da sua vida, que vai fazer você manifestar ou não uma condição. Então, às vezes a menina, ela tem ali a condição, ela pode ser que ela tenha um lipedema, mas ela tem um estilo de vida muito bom, sempre teve um estilo de vida bom, ela treina, ela tem uma boa massa muscular, ela tem os níveis de hormônios ok, então talvez ela não vai perceber tanto o lipedema, tá? Então você vê que a epigenética ela muda muita coisa. Uma outra coisa que agrava lipedema é o estradiol. Por isso que eu falei que mulher tem muito mais chance de ter lipedema do que homem, né? O estradiol, ele atrapalha a lipólise e ele faz lipogênese. Ele faz você acumular gordurinhas, né? Eu já falei para vocês em alguns vídeos que o estradiol faz você acumular gordurinhas, principalmente nos membros inferiores. O lipedema já é mais propício a causar isso. Se você está com o seu estradiol muito mais alto, isso pode piorar. Tanto que você percebe que lipedema manifesta mais quando? Quando a menina entra na puberdade, quando a menina entra na fase adulta, né? Então você vê que é quando o estradiol, o estrogênio começa a subir, essa condição começa a se manifestar mais em mulheres. Ah, Camila, mas eu sou menopausada e apareceu para mim na menopausa. Aí já é coisa diferente. Pode ser causado também pela questão do declínio hormonal, um desequilíbrio, por exemplo, entre o seu estradiol e a sua testosterona, fora que o lipedema também pode ser piorado por questões inflamatórias, né, que eu vou falar para vocês aqui mais para frente. E vocês pensam uma pessoa na menopausa, né, nos seus 60 anos aí, quanto que ela já se intoxicou, quanto que ela já inflamou o corpo dela, quanto que a sensibilidade à insulina dela já não está boa, talvez a adrenal dela não está boa, né? O cortisol não está bom, então é um acúmulo de coisas. Mas o estrogênio, sim, ele pode piorar a situação. Então, predominância estrogênica, vocês vão ver que muita coisa que eu vou falar aqui está nos meus vídeos de predominância estrogênica, coisas que você pode fazer, é tudo meio que pela via parecida, sabe? Vocês vão ver que as vias são muito parecidas para a solução do problema. E falando de estrogênio, outra coisa que pode piorar, e ninguém quer falar sobre isso, né? A sociedade não quer falar sobre isso, porque é uma coisa muito comum na sociedade, é a questão do anticoncepcional.
né? Principalmente o anticoncepcional combinado, que tem lá hormônios sintéticos, né? O metilil, estradiol, na maioria deles, e uma progestina, que não são seus hormônios naturais, né? Que vão desequilibrar os seus hormônios naturais, tá? Ele vai suprimir os seus hormônios, você não vai ter ovulação, você não vai ter progesterona. São coisas ali que não fazem parte do seu corpo, que vão te desequilibrar e que vão piorar o lipedema, tá? Eu falei do estradiol, ainda jogar um estradiol sintético no seu corpo pode piorar muito a questão do lipedema, fora que se for, por exemplo, um anticoncepcional oral, eu já falei para vocês várias vezes aqui de estrogênios orais, da questão da metabolização hepática, né, de piorar, questão de piorar a circulação, tudo isso vai ser um prato cheio para piorar o lipedema, né? Então, assim, se puder, converse com a sua ginecologista, talvez colocar um método anticoncepcional que ele não tem hormônios, por exemplo, um DIU de cobre e prata, né? Eu tenho na consultoria as meninas que usam e, assim, é muito bem recebido por elas, tá? Não tem muita reclamação. O de cobre, se sozinho, as meninas reclamam da questão de aumento de fluxo, né? Questão de inflamação, mas o DIU de cobre e prata, geralmente ele é muito mais bem recebido, tá? Então, assim, piora por essa questão, piora pela questão da inflamação, que eu vou falar para vocês agora, né? A inflamação piora muito o lipedema, piora muito a questão da circulação, uma dieta que seja inflamatória, né? E isso pode piorar também a sua sensibilidade à insulina, como eu falei várias vezes aqui, se a sua sensibilidade à insulina está afetada, você inflama mais, você acumula mais gordura, fica muito mais difícil de perder gordura, junta tudo isso ao seu lipedema, por isso que é tão difícil se livrar do lipedema, né? Uma outra coisa também que eu falo pra caramba aqui, vocês vão ver que é o mesmo PEF de como você desintoxicar coisa de estrogênio, né? Você metabolizar o seu estrogênio. Xenoestrogênios, poluentes ambientais, bastante isso pode aumentar o estrogênio no seu corpo, né? Os xenoestrogênios, eles são disruptores endócrinos, tá? Eles vão fazer meio que uma ação do estrogênio, mas não vai ser mesmo o seu estrogênio natural, piorando toda essa questão da lipogênese que eu falei para vocês, do acúmulo de gordura, de retenção de líquido, de problema de circulação, de piora de lipedema. E aí você junta tudo isso a sedentarismo, pior, tabagismo, né? Mulheres que fumam e ainda fazem uso de anticoncepcional, pensa, mas sedentarismo, tudo isso vai agravar pra caramba, né, o lipedema. E outra coisa que agrava também, que as pessoas não pensam muito, é com a questão de disbiose. Se vocês forem prestar atenção nos meus outros vídeos, eu falo que quem tem disbiose tem muito problema para metabolizar o estrogênio. Se você não metaboliza direito o estrogênio, ele fica recirculando no seu corpo, aumentando a produção estrogênica, aumentando todo o acúmulo de gordura, principalmente nos seus membros inferiores, principalmente no lipedema. E as mulheres que têm lipedema, elas vão ter uma deficiência de um aminoácido chamado histidina. Histidina é muito importante na produção de histamina. Histamina não é só alergia, né? As pessoas só associam histamina à alergia, porém a histamina ajuda na produção de ácido clorídrico, ácido para o seu estômago, ácido gástrico. Isso daqui vai te ajudar pra caramba a digerir os alimentos. Então, se você não digere direito os alimentos, você pode ter uma disbiose, tá? Você pode ter falta de aminoácidos, por exemplo, que vão te ajudar a produzir colágeno, que vão melhorar a textura da sua pele. Então, você vê como é importante tudo isso. E uma outra coisa também que eu esqueci de falar antes dos anticoncepcionais é a questão da testosterona, né? O anticoncepcional, ele sobe o seu SHBG e ele diminui a sua testosterona. A testosterona ajuda muito nessa questão da composição corporal, em ganho de massa muscular. Então a menina ainda fica com a testo baixa, com um monte de hormônios que não são delas, e um estradiol aí, que não é o estradiol dela de verdade, sintético, progestina sintética. Todos esses tipos de fatores pioram muito o lipedema. Então tá, o que você faz com o lipedema, né? Bom, primeiro, você pode ingerir mais coisas que tenham histidina, né? Como eu falei para vocês, as mulheres com lipedema vão ter menos. Pode ser, por exemplo, proteínas animais, pode ser suplemento, tem suplementos que indiretamente aumentam a histidina. Então é uma coisa que você pode estar acrescentando aí. Segundo, resolver a disbiose. Não é só pela questão da histidina o problema da disbiose. Pode acontecer por questão alimentícia também. Então você pode melhorar toda essa parte do seu intestino, que você vai melhorar também a metabolização do estrogênio. Uma dieta menos inflamatória, como eu falei para vocês, reduzir estresse e melhorar o seu sono. Como eu falei em vários outros vídeos, sono e estresse desregulados pioram pra caramba, por exemplo, na questão da insulina, sua sensibilidade à insulina, fazendo com que você fique lá acumulando mais gordura, retendo mais líquidos, piorando muito mais essa questão do lipedema. Falei para vocês também de diminuir a questão dos poluentes, que pode ser a sua maquiagem, pode ser os produtos de limpeza em casa, né? Assim, não tem como você se livrar de todas as coisas que fazem mal, porque estão em todos os lugares, mas você pode pelo menos
diminuir a exposição a eles, para poder dar um descanso para o seu fígado, né? Para o seu fígado poder metabolizar outras coisas, tá? Às vezes, por exemplo, para algumas clientes eu entro com um NAC, uma clorela, uma espirulina, são coisas que vão ajudar a fazer um detox, né, por um certo tempo. Uma silimarina, uma tintura de coentro, dependendo da situação da pessoa, para eliminar, por exemplo, metal pesado, o NAC para poder ajudar a melhorar mais essa questão de detox de coisas. Como eu falei para vocês também, a questão da atividade física, que vai melhorar a sua circulação. Drenagem linfática, ela pode ajudar na questão da retenção de líquidos, mas ela não vai resolver o problema, tá? Então você vai meio que se tornar dependente, umas 2, 3 vezes na semana, vai lá fazer uma drenagem linfática para poder melhorar a situação. Outra coisa também é ganhar massa muscular, né? Isso vai melhorar também a textura da sua pele, vai melhorar a questão de distribuição de gordura e a questão de circulação também. E de mais suplementação que eu oriento para a questão de inflamação, uma curcumina, com uma piperina que absorve bem melhor, né, um potente anti-inflamatório, uma astaxantina, um resveratrol, ômega 3, quercetina, são grandes aliados anti-inflamatórios para poder te ajudar. Se você tiver predominância estrogênica, talvez uma progesterona bioidêntica possa te ajudar, mas você precisa de um profissional qualificado, né? Mas você também pode fazer, olhados nos outros vídeos, dicas naturais que eu dou para você poder reduzir a sua predominância estrogênica, para poder reduzir toda essa questão da gordura. E uma outra coisa que muita gente nunca ouviu, mas tem que trocar o seu anticoncepcional, tá? Troca o seu anticoncepcional, um tio de cobre e prata, por exemplo. Isso aí vai te ajudar pra caramba, vai melhorar muito o seu lipedema. Então você vê que todas as coisas, elas meio que são interligadas, todas as soluções de problemas. Baixar a resistência à insulina, baixar a inflamação, não ter predominância estrogênica, poluentes ambientais, sono e estresse. Você vê que é tudo muito parecido, né? Toda a relação de solução de problemas nas vidas das pessoas são sempre a mesma coisa, né? Porque você vê que tudo parte por uma questão de inflamação, que vai piorar a circulação, que pode ter uma predominância estrogênica, pode ter alguma coisa tipo te intoxicando no seu corpo, esse tipo de coisa. Bem, eu poderia ficar falando bem mais de lipedema aqui. Se vocês quiserem saber mais, podem deixar nos comentários para mim as perguntas. O pessoal me pergunta bastante também na inbox, né, no Instagram. E aí eu posso estar gravando mais vídeos para esse vídeo não ficar muito longo. E se você gostou do vídeo, se inscreve no canal, compartilha com os seus amigos, porque com certeza alguém tem lipedema e vamos juntas crescer essa comunidade. Um beijo!